Hoje nós estamos em 2024. A maior parte dos nossos avós e avós, eles estavam vivos em 1968. Eles foram parte da Revolução Sexual. Isso significa que os nossos pais e os nossos avós estão fortemente inseridos. Mas nem precisou. Hoje eu vejo a Revolução Sexual de maneira muito menor do que, principalmente pro Brasil. Se você vai pegar as histórias de narração dos padres quando vieram pro Brasil, Gilberto Freire analisando o Nordeste, várias outras pessoas analisando, por exemplo, analisando São Paulo, que os caras lá, esqueci o nome do Bandeira lá. Eles iam lá e, tipo, os bandeirantes. Os caras transavam com 10, 15, 20 índios. Sim. Porque o cara achava que ia morrer amanhã. Sim. Tinha caso do cara acordar com um jacaré mordendo o pé dele. Sim. Então, tipo, os caras faziam sexo com 15, 20 índias, mulatas, escravas. O cara saia metendo a piroca em todo mundo, irmão. Era desgraça o Brasil. A narração dos padres aqui no Brasil é que isso aqui era... Teve um padre que o Gilberto Freire cita, que ele foi pro Nordeste. Aí ele escreveu numa carta: isso aqui é tal qual Sodoma e Gomorra. Sim. O Gilberto Freire narra, tem vários livros que narram menino de engenho, doidinho, que os meninos de 7 anos no Brasil, eles tinham aquela doença lepra, não, nossa, que pega sexualmente, esqueci o nome da doença. Sífilis. O Brasil foi o país da sífilis. Os meninos de 7 anos pegavam sífilis transando com pessoas mais velhas e consigo entre eles. Tá ligado? Sim. Então, assim, 1968, como se postula, é como se o mundo fosse tranquilo, todo mundo tivesse a pampas. Sim. Conservadorzão, pá. Que é a premissa dos MGTOWs. Que é a premissa desse pessoal. E que depois de 1968 apareceu uma moça de biquíni na televisão e o cara disse: irmão, sexo, brother. É essa a percepção. Só que quando você vai estudar a história do Brasil, quando você vai estudar a história do Nordeste, a história de São Paulo, o que foram os bandeirantes, o como era no Nordeste, o que acontecia, os relatos, você vai nas fontes primeiras dos relatos, brother, 1968 era conservador. Porque, pelo menos, em 1968, apesar que é uma putaria burguesa, né? Sim. Então, por exemplo, rapazes meninos, graças a Deus, né? Pra muitos, não pra todos. Crianças de fora, tá ligado? Sim. E um certo pudor muito exacerbado, muito bom, muitas vezes, em cima das crianças, da relação das crianças com os adultos e com outras crianças. Sim. Uma segurança maior. Mas sempre foi assim na história. Não sempre foi assim. Inclusive, esse contexto que eu tô contando do Nordeste e dos bandeirantes exemplifica isso. Sim. As pessoas não sabiam se iam estar vivas no dia seguinte e elas transavam que nem desgraçados. Elas realmente faziam muito sexo. Até porque a gente precisa lembrar que os portugueses e o pessoal que veio de fora pro Brasil estavam se debruçando, o europeu, e a gente pode fazer uma análise mais psicanalítica ou então mais psicológica, o europeu castrado, o europeu cheio de etiquetas, vindo pra uma terra aonde se podia fazer tudo. Sim. Aonde as índias estavam fazendo sexo constante com as pessoas que vinham de fora. Sim. O Brasil era um bacanal. É por isso que o carnaval no Brasil se colocou como uma festa muito forte da carne. Sim. Porque o Brasil, de fato, era um local onde as pessoas vinham para transar pra cacete. E, simultaneamente, muitas pessoas vinham por fé. Sim. Muitos portugueses vinham pra cá. Então vivia-se essa tensão. Vivia-se essa tensão entre fé... Criminosos e religiosos. Entre ninfomaníacos e pessoas da lei. Padres, jesuítas, vindo. Inclusive, isso afetou futuramente até mesmo os próprios padres. Quando mandaram um bispo aqui pro Brasil pra ver o que tava acontecendo, ele viu o padre com 5, 6 mulheres. Prenderam ele porque... Prenderam o cara porque tava denunciando isso, tá ligado? Sim. Então, assim, o Brasil... a sua construção foi uma guerra da putaria e também de uma busca religiosa. Sim. Porque o jesuíta que tava ali cuidando dos índios e vendo um português metendo a piroca nas índias tudo, ele tava, meu Deus, pare com isso. Tá ligado? Sim. Tinha essa tensão acontecendo, saca? Vem o pessoal que realmente tinha religiosidade, vem o português castrado, etiquetado, querendo fuder loucamente, porque pra Índia ele era o maior homem do mundo. Ele tem espelho, ele tem arma, ele é bonito, ele tem uma roupa bonita. Uma coisa que a gente nunca viu na vida dela. Exótico. Porque um viu o outro como exótico. Isso é uma coisa que, inclusive, que falta na perspectiva, muitas vezes, desse pessoal da antropologia. Que pro português o índio era exótico, mas pro índio, o português também era exótico. Sim.
Tá ligado? Assim também como tinham mulheres que transavam pra caramba com os índios. Sim. Os índios metiam vara também. E depois, quando veio o processo da escravidão, teve muito sexo também ali. Os feudos, o feudalismo, teve muito sexo pra caramba. Índio, negro, português, Não, holandês. Hã? As capitanias. O que eu falei? Nos feudos. Tanto faz, cara. Naquela época lá, era pirocada pra cima de todo mundo. Era negro transando com branco, era branco transando com índio. Aí nascia um mameluco metia no holandês, que comia o rabo da Índia, que dava ali... Teve muito isso no Brasil. Sim. Muito. Então, resumindo, 1968, irmão, pequeno. Pequeno para o Brasil. Se você pega um homem, um bandeirante, e botasse ele hoje, vocês são muito recatados, velho. Porque as pessoas mostram, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo do comportamento das europeias, que eu tô acompanhando agora nos Nômades, em comparação à brasileira. A brasileira, por mais que ela seja fisicamente dada, ela tem um muro pra acessar o sexo com ela. Pode ser pequeno, mas tem. A europeia, cara, com o latino, vem e dá-lhe, brother. Entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite, piroca. As europeias, a questão do sexo na Europa, a gente sabe o que foi a França, a gente sabe o que foi a Revolução Sexual, que de fato aconteceu na Europa, que pros europeus era uma coisa, eles eram muito mais recatados e veio a Revolução, e ali sim afetou. Sim. Nos Estados Unidos sim afetou. Agora, quando veio a Revolução Sexual no Brasil... Porque eles eram puritanos. Sim. O puritanismo é muito forte. Sim. São muito puritanos. Então, pra eles, isso foi um choque, tá ligado? Sim. Realmente foi um choque. Mas, pro Brasil, cara, chegaram atrasados. Sim. O que vocês estão fazendo aí, a gente faz em 1500. Sim. Tranquilo. E é recuperar um certo nível ali de patriarcado que nunca se estabeleceu também aqui. Isso é uma coisa bem real aí. É só ver que a descrição das terras brasileiras é como se fosse a morte pro homem. Muito calor, mata, mosquito te pica, tu morre, formiga desgraçada, sapo venenoso, jacaré, cobra, e ao mesmo tempo belezas incríveis, tá ligado? Um dos livros que eu acho mais interessante, que relata um pouquinho isso, é como já era comum, por exemplo, na Moreninha. Já era comum ali uma mulher namorar com 3, 4, 5 caras ao longo da vida. A questão é onde ela chegava. Né? Se ela chegava até os finalmente e tal. Porque havia toda uma parada em relação ao sexo per se. Mas se chegava muito longe. Se você vai ver os relatos da época, era comum certos níveis ali de práticas sexuais preliminares. E isso é um indicativo, de certa forma, de que isso é o que estava colocado na alta literatura. Imagina o que estava colocado no povo, entende? Daí você já extrai um pouco do sentido e de como a própria noção do cafajeste era vista e por aí vai. Mas tudo isso é para dizer o seguinte: o 38, na articulação das suas ideias... Então tem que ter um vídeo, só pra te ajudar nisso aí. Tem um vídeo que ele fala, você acha que sua mãe transou com quantos caras, velho? 2, né? 3? Irmão. Peraí, pô. Mãe de quem? Da minha mãe? Minha mãe casou com 5. Então, minha mãe, eu tenho uma... Pelo que ela conta... Casou. Casar, isso é certeza, entende? Sim. Casar 5. Então, daí você tira como... E ela é de 57. O que me ajudou a quebrar isso, cara, quando eu era mais novo... Quando eu tava começando, sei lá, tava começando a pensar essas coisas... Foi quando, tipo, eu vi o meu pai conversando com o meu tio sobre loló. Ficou doidão de loló. Caralho, eu caí doidão do barril, do barranco. Aí eu, caralho, eu tive essa experiência ontem. Tudo se repete, velho. Caralho, aconteceu isso comigo ontem, velho. E, tipo, na época dele, era comum isso, tá ligado? Tipo, sim. Já acontecia. Eu não tinha nada de novo de experiência em relação ao meu pai. Não temos essa quebra que vocês acreditam. Porque, no caso, eu falei da Revolução Social só porque é mais óbvio.
né? Porque, tipo, é difícil negar, efetivamente. Mas eu concordo com o Malboro. Nunca houve essa noção de, esse patriarcado que se desenha e que se flutua. E, na verdade, a igreja sempre exerceu esse papel, de alguma forma, de tentar domar esse instinto do homem. Um exemplo simples disso é Cleópatra. Por exemplo, o pessoal está abismado e fala, nossa, vibrador. Tudo bem, posso concordar com você, vibrador é estranho. Mas, o que é mais estranho? Um vibrador, que é plástico e tecnologia, sim, ou vermes dentro de um saquinho que a Cleópatra botava pra botar dentro dela dentro. Me parece muito mais pervertido os bichinhos. Parece muito mais pervertido. Parece. O vibrador é inofensivo. Né? Aquela menina do OnlyFans deitou com 100 homens. Irmão, isso era uma segunda-feira pra Cleópatra. Você entende isso? O que você fica abismado hoje com OnlyFans, Cleópatra chamava de segunda-feira. Sim. Ela mandava botar os escravos dela em linha pra ela ver os maiores pênis pra torar ela. Se tivesse 200, irmão, era segunda e terça. Segunda e terça, mano. É isso que eles não entendem. Eles estão realmente achando que a putaria é algo novo na história da humanidade. Sim. Como se tivesse tido uma quebra. E aí fala, não, mas antes o Estado não sustentava essas coisas. Gente, antes não tinha nem o que sustentar. Vivia-se uma parte das vezes sob subsistência. E ainda assim tinha isso. Quanto você acha que a sociedade precisa regredir pra gente não ter isso? Pelo amor de Deus, acordem! Não, é só ver quando o cara fala assim, hoje a sociedade tá muito progressista, irmão. Você tem que entender o seguinte, pra um progressista, o que os progressistas estão defendendo é uma espécie de recato. Exemplo. Transexualismo. Você pode ficar hoje abismado com o transexualismo, do cara cortar o pinto e tal. Uhum. Mas, lá atrás, não era uma escolha do homem, isso. Era uma escolha, muitas vezes, dos senhores. Olhavam um cara meio afeminado, tora o pau dele, vai ser meu. Sim. O que você acha que é mais mal, assim? Tipo, não que os dois não sejam. Não tô dizendo que um é bom e o outro é ruim, não. Tô dizendo que os dois são ruins. A grande questão é que a própria noção civilizacional ocidental, até mesmo para um progressista, trouxe elementos de recato. Sim. A noção ocidental, a noção da igreja é tão forte sobre essas coisas, foi tão forte nesses homens, inclusive o próprio Lacan falava, é uma guerra entre a igreja e a psicanálise. A igreja já venceu. Sim. Entende? Sim. A igreja já venceu. Sim. Porque pro Lacan, um homem podia se vestir de mulher, mas ele não aceitava o cara cortar o próprio pênis. Mas a igreja católica, por mais que diga que isso é ruim, Deus ama ele. Sim. Busque perdão. Existe uma chance, existe uma alternativa. Pro Lacan, irmão, você não tinha jeito. Você torou seu pau, velho. Pro Lacan, você não tinha jeito. Então a igreja venceu, porque a igreja traz o perdão. E a psicanálise traz o determinismo. Sim. A imutabilidade da psique do homem. Sim. Então, o pessoal não tem noção que, antigamente, era muito pior. Tanto que na Grécia, a pena para homossexualismo era enfiar um baiacu no rabo do caba, um bicho com espinha que estourava. Então, pra você ter noção de como eles viam isso, tipo, cara, o pessoal tá fazendo tanto que aprender não adianta. Banir esse cara não adianta, bater não adianta, tem que enfiar um peixe no rabo dele. Sim. De tanto que isso era praticado. Sim. Por essas pessoas. Então, quando vocês trazem, por exemplo, a noção do OnlyFans, não que isso não seja ruim, mas querer trazer com espanto e como se fosse uma coisa nova, porque o engenheiro social se baseia na novidade, se baseia no horrendo e dizer, tá vendo aquilo dali? Aquilo dali é novo. E quem promoveu isso? O feminismo. Sim. Olha, ser sincero com você, o feminismo, ele promoveu muita coisa. Sim. Mas a mulher, é impossível tirar isso da mulher. A primeira coisa que a mulher vai fazer é as coisas têm que ser bonitinhas, tem que ser bem feito, tem que ser organizado. Eu acho que o que ele colocou, na verdade, foi justificação em algo que era apenas imoralidade. Sim. Né? Eu acho que esse talvez seja o principal problema do feminismo. É que ele tenta justificar, racionalizar algo que era só dali. Tenta transformar em moral. Exato. E aí é uma questão que aí passa a entrar num contorno da discussão sobre isso. Concordo. Mas o ato em si, essas coisas em si já estavam na sociedade. E era inclusive o objeto da discussão. Né?